Sentadinho aí onde você está, só dá aquele olhar 44 assim para o seu irmão, diga assim, meu irmão, que bom que você veio hoje, meu querido. Diga assim, bom estarmos juntos, bom é estarmos juntos. Que bom estarmos aqui. Sim ou não? Quem está feliz por estar na casa de Deus? Quem está feliz? Alegrei-me quando me disseram, disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do pastor. Também, né? Você é convidado, amém? Glória a Jesus. Eu quero dar uma saudação de bem-vindos a todos os irmãos que estão conosco, você que nos visita pela primeira vez, pela segunda vez, você é bem-vindo nessa casa. Se você está aqui, não é por acaso. Você crê assim? Ou você crê no acaso? Eu creio na direção de Deus. Quantos creem? É Deus quem nos direciona. É Deus quem nos conduz. É Deus quem nos leva para lá, para cá. É Ele que coordena a nossa vida. E é bem verdade que você há de convir comigo que é bom estar na direção de Deus. Sim ou não? Quando você está na direção de Deus, todas as coisas você faz acertadamente. Você acerta o alvo. Se acerta. Pecar no original quer dizer errar o alvo, sabia disso? Então, quando nós estamos na direção de Deus, não tem perigo de nós errarmos o alvo. E o alvo é Jesus. Aleluia, firme até o fim, firme até o fim. Glória a Deus. Eu tenho hoje uma mensagem, hoje é culto de Santa Ceia, eu também quero parabenizar os irmãos que se decidiram em descer as águas do batismo. Eu falei a eles que se alguém perguntar para eles depois o que é o batismo, que eles respondam, que eles tenham na ponta da língua essa resposta para dizer assim, ó, eu nasci de novo. O que é o batismo? Eu nasci de novo. O que é o batismo? É nascer de novo em Deus. É nascer agora em Deus. Eu falei do nascimento natural, que o ser humano fica 9 meses dentro da água, e depois tem o batismo, tem o nascimento espiritual, que passa pela água também, amém? Glória a Jesus, e a pessoa nasce de Deus. A entrada no reino, não foi eu que estou falando isso aqui, não sou eu que estou falando, é Jesus que falou para Nicodemos, que a entrada no reino se faz necessário para entrar no reino, nascer de novo. Pronto. Só isso aqui já resolveria qualquer pergunta, qualquer coisa aí na sua mente que você está em dúvida ainda. Nascer de novo para entrar no reino. Pronto. Por que você nasceu de novo? Eu nasci de novo, nasci em Deus para entrar no reino. Porque Jesus disse que só vai entrar no reino quem nascer de novo. Glória a Jesus. Então eu quero parabenizar a atitude, a coragem, a ousadia desses irmãos que desceram as águas do batismo. E glória a Deus pela vida de todos vocês. Amém? A igreja está feliz por esses irmãos? Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus pela vida deles. Oh, glórias. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Glórias. Graças a Deus, né? E que venham mais, que mais almas se convertam a Cristo. Propósito, a razão pela qual essa igreja existe é para ganhar almas para o reino de Deus. Todo esse investimento que se faz aqui, tudo que se faz, tudo que se pensa, é pensando em almas, resgate de vidas que se perderam, até os pródigos também, os filhos pródigos que estão distantes da casa do Pai. Vai chegar um momento que eles vão ensaiar uma oração, porque eles vão pensar em voltar. Amém? Já viu a parábola do filho pródigo? Ele ensaiou uma oração longe da casa do pai. Ele disse, quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai surpreende. Sabe o que o pai faz? O pai nem espera o filho chegar na porta, o pai sai ao encontro dele. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Jesus, esse Jesus é maravilhoso, ele sai ao encontro. E aí ele dá tudo o que o filho precisa. O filho saiu de casa achando que levou tudo, sim ou não? Pegou a sua parte, a sua herança e levou tudo. Não estou pregando ainda, vou pregar daqui um pouquinho. Estou falando isso aqui que está no meu coração. Está cheio, a boca fala, o coração está cheio. E aí ele achou que saiu levando tudo que tinha, mas o pai surpreendeu ele. Sabe o que o pai fez? O pai reservou um carneirinho, um bezerro cevado, e escondeu, reservou, guardou. Pegou anel, que era dele, que era pertencente a ele, e guardou também. Pegou uma muda de roupa dele, sandálias, que era dele, e guardou. Porque o pai tinha certeza que ele ia quebrar a cara,
vou falar português bem claro aqui, ele ia quebrar a cara e ia voltar. E quando ele voltou, o pai tinha tudo isso que era dele, porque o pai tinha certeza. E aí pôs anel em seu dedo, sandálias em seus pés, vestido novo. E aí sabe o que aconteceu? O tio Traga, quando ele achou que tudo já tinha terminado, oxa, que bênção, que recepção maravilhosa, calorosa. Ô pai, estou muito feliz de ter voltado, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse, espera aí, filho, isso não terminou por aqui. Traga o bezerro e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Quem pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Oh, eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu sinto Deus aqui. Quantos podem sentir Deus? Sabe esse arrepio que você sente aí? Isso é Deus, viu? Você está num ambiente encharcado pela presença de Deus. Então não tem para o diabo aqui. O diabo tem que passar a quilômetros desse lugar, porque esse lugar está cercado de anjos de Deus. Oh, meu pai, sabe por que eu falo isso, queridos? Porque o Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Imagina todo mundo reunido aqui, quantos anjos tem aqui, nos cercando aqui. Então esse lugar está blindado nessa noite. Amém, queridos? Esse lugar está blindado nessa noite. E segundo Tiago, o apóstolo Tiago disse que é para nós resistir ao diabo. Ele disse, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se tem alguma coisa estranha acontecendo com você, eu quero te dizer uma coisa. Ele vai ter que bater em retirada. Se é ele que está te incomodando, se ele está te perturbando, ele vai ter que sair em nome de Jesus. Porque Deus é mais na sua vida. Deus é mais na sua vida. Oh, Deus bendito, aleluia. Diga para o seu irmão, diga assim, Deus é mais na sua vida, meu irmão. Oh, glórias. Tomar uma aguinha aqui do poço de Jacó, amém? Vamos para a palavra de Deus. Quem está ávido aqui, quem está desejoso pela palavra de Deus, quem está? Os louvores são muito importantes, os louvores preparam o momento da pregação, da exposição da palavra. Mas a palavra de Deus, ela é claro que o louvor também não deixa de ser uma mensagem cantada. Mas a exposição da palavra é que gera fé. Amém? Vamos lá comigo então? Eu quero, não peço para você abrir a Bíblia, a sua Bíblia, você vai acompanhar aqui no telão. Eu quero dar aqui o título do assunto, vou dar o título do assunto e eu vou falar sobre isso. Não vou fugir desse assunto. Não vou fazer que nem aqueles pregadores que falam o tema, sai fora do tema e nunca mais volta para o tema. Né? Fala outras coisas e vai fazendo aquela salada de coisas e ninguém entende nada. Quero tentar me ater aqui ao que Deus me passou aqui, que Deus me propôs aqui nessa noite para entregar para vocês, e eu sei que Deus vai abençoar. O assunto desta noite é verdades fundamentais que você deve sempre lembrar. 1, 2, 3, você vai ler aqui. 1, 2, 3. Você deve lembrar de vez em quando? Sempre. Verdades fundamentais que você deve sempre lembrar. Você já vai entender, vai dar um glória a Deus muito lindo, você vai se alegrar, vai sair daqui feliz, você vai sair daqui cheio, transbordante. Eu profetizo que você vai sair daqui hoje com toda a energia espiritual necessária para você vencer todos os combates que se apresentarem diante de você. Você vai sair daqui hoje vitorioso, você vai sair daqui hoje contagiando aonde você passar. Amém, queridos? Oh, bendito Deus. Verdades fundamentais que você deve sempre lembrar. Algumas verdades fundamentais que você tem que observar. Quando eu falo observar aqui, eu digo praticar, porque não pode ficar só no âmbito da teoria. Não pode só, eu não devo só saber, eu tenho que praticar. Saber todo mundo sabe. O diabo foi tentar Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, lá no deserto. Mateus capítulo 4 narra esse momento, Jesus iniciando o ministério, foi iniciar com oração e o diabo veio tentá-lo. E aí, você pode ler isso, está na Bíblia. O diabo citou a Bíblia para Jesus. Então saber, ele sabe, até o diabo sabe. Crer, até o diabo crê, a Bíblia diz que crê que estremece.
Agora, uma outra coisa é crer, saber e pôr em prática, praticar, amém? Tiago vai dizer na carta de Tiago que não seja somente ouvintes, diz Tiago, mas praticantes. E eu quero que você saia daqui hoje, e eu acredito de todo o meu coração que você tem esse cuidado com você. Você traz consigo esse capricho, esse cuidado de estar sempre cumprindo com a palavra de Deus. Você está ali firme, está na igreja, ama o próximo, ajuda todo mundo que pode, dentro das suas condições, claro. Você está aí firme, você está cada vez mais crente, cada dia mais decidido por Jesus. É coisa linda, coisa linda. A sua decisão é linda, impressiona muita gente. Tem muita gente que olha para você e diz: meu Deus, eu queria ser como ele. Amém? Eu queria ser como essa pessoa. Meu Deus, como ele é decidido, como ele é determinado, como ele vai perseguindo o alvo, como ele não se desvia, como ele é focado naquilo que faz. Tem pessoas se espelhando em você, querido. Tem pessoas olhando para você. Verdades fundamentais que você deve sempre lembrar. Verdades fundamentais que você deve sempre lembrar. Primeira, número 1. Isso aqui você não pode esquecer. Primeira, está lá em Mateus capítulo 10. Os irmãos vão pôr para mim agora aqui no telão. Mateus capítulo 10, verso 40. Mateus capítulo 10, verso 40. Percebam comigo claramente no texto a revelação de Deus para você hoje. Perceba comigo. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Quem vos recebe, disse Jesus, a mim me recebe. É a primeira verdade fundamental que eu devo guardar, que eu devo observar, que eu devo sempre lembrar, é que quando eu rejeito, Jesus está falando aqui, quando eu rejeito um irmãozinho, não estou nem aí para ele não é do meu naipe, como o pessoal está falando aí, ele não é do meu naipe, ele não tem assim aquela conversa. Quando você rejeita qualquer um desses pequenininhos que crê em Deus, o teu irmãozinho, por mais simples que ele seja, irmão, Jesus está falando aqui, ó, e essa verdade nós temos que carregar, é uma verdade fundamental. Não despreze ninguém, disse Jesus. Não, seja sociável, viu? Seja sociável, por favor. Se dê com todo mundo, ame todo mundo, converse com todo mundo, para conversar com todo mundo, dá atenção para todo mundo, irmão, todos nós somos iguais. Quando Jesus fala aqui, ó, quem vos recebe, a mim me recebe, saiba de uma coisa, pique isso no seu coração, hoje é guardado para sempre isso. Quando você recebe um irmãozinho, quando você dá atenção para o irmãozinho, está conversando, auxilie ele em alguma coisa, porque nós somos um corpo, irmão. A orelha, disse Paulo, não pode dizer para o dedão do pé, eu não preciso de ti. Nós somos um corpo, todos os membros do corpo são necessários para o pleno funcionamento e as coisas fluírem naturalmente, como Deus programou. Se eu perco um membro do corpo, já vai dar problema, eu posso ter problemas seríssimos. Imagina eu sem uma mão, ter só uma mão, ou só um pé, ou só uma perna, está pulando, né? Então, todos os membros do corpo são necessários. Então, quando Jesus fala aqui, ó, isso aqui é uma verdade fundamental que jamais eu devo esquecer, que eu devo sempre me lembrar. Eu devo receber a todos, porque Jesus recebe a todos. Pastor, fala isso então pela palavra de Deus. Deixa eu te falar então. No ministério de Jesus Cristo, irmãos, ele sempre, ele atendia todas as pessoas. Pode ver, pode ler nos evangelhos, a narrativa dos fatos que se deram. Pode ver. Ele sentava com um pecador, ele ia com um leproso, que o leproso era uma pessoa tida como imunda, né, que vivia fora, recluso, fora do ciclo social, né? Uma pessoa rejeitada pelas pessoas, pelos religiosos da época. E Jesus não, irmão, Jesus não desprezava ninguém. Até as criancinhas, que muitas vezes os discípulos, um certo dia, se incomodaram com as criancinhas. E Jesus disse assim, ó, não as impeçais de vir a mim. Não impeço, deixa elas aqui. Quem sabe elas estavam correndo, porque as crianças são serelepe, não param, não é toda a energia e tal.
E aí as crianças estavam correndo em volta de Jesus, os discípulos se incomodaram com isso e quiseram repreender as crianças. Jesus disse: não as impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus comia com pessoas desclassificadas da sociedade da época. Os publicanos, por exemplo, os publicanos eram pessoas taxadas como ladrões, traidoras, e Jesus fazia questão de tratar com essas pessoas e dar toda a atenção necessária para essas pessoas. E aí quando ele fala aqui, quem vos recebe, a mim me recebe. Eu tenho que ter isso na minha mente, essa verdade guardada no meu coração. Eu não posso desprezar o irmãozinho, porque o irmãozinho não tem aquela formação acadêmica que eu tenho, tantos diplomas, o irmãozinho não tem, e tal, família muito simples, ele se veste muito simples. Queridos, todos nós perante Deus somos iguais, amém? Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, disse Jesus, recebe aquele que me enviou, está vendo? Então eu não tenho pai se eu não tenho filho, se eu não dou atenção para os meus irmãos, eu não tenho nenhum dos dois, e está tudo errado na minha vida. Se eu não paro para atender ninguém, se eu não quero me envolver com ninguém, se eu tenho... Vou falar uma palavra aqui, mas eu não vou falar não. Se eu tenho assim uma certa repulsa por pessoas, eu não gosto de estar no meio do povo, eu não gosto de estar muito metido, muito no pastor, não. Está tudo errado. Está tudo errado na nossa vida. Ah, pastor, mas é tão chato, aquela pessoa tão chata, não dá para conversar, é só as mesmas coisas, e tem hora que sim, que enche a gente, irmão, tenta mudar, tenta ajudar de alguma forma, então, para essa pessoa mudar, então, mas não fique desclassificando ninguém, não, viu? Não fique fazendo acepção de pessoa. Tiago vai dizer isso: não façam acepção de pessoa. Não façam essa classificação, não faz, porque Jesus, quando olha, irmão, não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem rico, não tem pobre, não tem pessoas especiais. Todos, Deus ama todos iguais, Deus nos ama. Quando você está recebendo esse irmão, que está parando para conversar com ele, você está conversando com o próprio Cristo. Bendito seja Deus. Oh, meu Deus. Comece a olhar com esses olhos a partir de hoje, ok? Aquela pessoa desprezada, procura ela. Vai conversar um pouquinho com ela, vai. Dá uma atençãozinha, ela só quer uma atenção. Se nós dessemos mais atenção às pessoas necessitadas, nós ganhávamos muito mais almas para Jesus. É que a gente classifica muitas coisas. Nós somos aqueles de julgador, nós somos julgador. Um dos problemas seríssimos do povo de Deus é isso. É julgar as pessoas. E Jesus falou, foi enfático ao dizer: não julgueis para que não sejais julgados, disse Jesus. Quem está aí? Quem pode dar um glória a Jesus aí? Quem pode dar um glória a Jesus? Nunca mais despreze ninguém, nunca mais corra, fuja de ninguém, dê atenção às pessoas. Quando você dá atenção a esse pequenininho, você está dando atenção para Jesus. Quando você recebe esse pequenininho, você está recebendo Jesus. Jesus está falando isso aqui, não é eu que estou falando, queridos. É Jesus que está falando. Quem vos recebe, a mim me recebe. Essa é a primeira verdade que deve guardar no seu coração, amém? Estamos combinados assim? Põe em prática, tá? Põe em prática a partir de hoje. Você está sabendo agora, põe em prática. Não despreze ninguém, por favor. Olha o verso 41 do mesmo capítulo, capítulo 10 de Mateus. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Isso aqui, se você não der um glória, perdeu a oportunidade. Você não é profeta, vem um profeta para você, você recebe ele bem, você vai receber um galardão também de profeta. Meu Jesus, isso é lindo, não quer saber, pastor? Vocês vêm com essas profetadas aí, isso aí já tem chocado muito e tal, não condiz, eu sou avesso a essas coisas, pastor Marco. Ih, rapaz, o meu crivo é apuradíssimo, tá? Meu crivo é apuradíssimo, eu sou muito seletivo nas coisas, eu sou muito sistemático. Baixa a bola, hein? Baixa a bola, cuida com a soberba, hein? Cuida com a soberba, cuida com a altivez, hein? Cuida com a soberba, por isso Satanás foi lançado do céu, hein? Pela soberba, pela mania de grandeza, hein? Oh, meu Deus! Oh, meu Pai querido, bendito seja o teu nome. Aleluia. Ele já falou coisas que não condizem. Recebe ele, deixa ele. Quer profetizar, deixa profetizar. Quem vai julgar é Deus, quem vai fazer
A obra de Deus, daqui um pouquinho, se está falando besterol, Deus vai cobrar duro dele. Deus vai cobrar duro dele, mas recebe ele, que você receberá. Seja inteligente e você receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Isso aqui merece outro glória a Jesus. Está vendo como você é recompensado? É uma via de mão dupla. Está vendo como você é beneficiado? Verso 42 do mesmo capítulo diz assim, ó, e qualquer que tiver dado, isso aqui é forte aí, isso aqui é para quebrar o vaso mesmo, isso aqui é para despedaçar o vaso, mas não tem importância, o oleiro faz de novo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, não precisa nem ser nem nome de Jesus, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oh, meu Jesus, isso aqui é forte, a gente não para pensar nessas coisas. A gente só vai ler Salmo e Provérbios e Cantares de Salomão, quem é mais romântico, né? Não para prestar atenção nesses ensinamentos de Jesus. Dê um copo d'água fria, ajude, faça o que tiver possível. Se você der pelo menos um copo de água fria, já receberá um grande galardão. Vamos para a segunda verdade fundamental que nós devemos sempre lembrar. Número 2, está lá em Lucas capítulo 10, verso 16, que fala quase a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Lucas capítulo 10, verso 16. Os irmãos podem pôr aqui isso, vamos lá. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. Meu Jesus, isso aqui está pegando forte hoje aqui, hein? Tu não para ouvir ninguém? Hã? Se você ouve, olha, a quem vos ouve, a voz, a mim me ouve. Não para escutar ninguém? O profeta está falando besterol, Cuidado, hein? Cuidado. Quem vos rejeita, a voz, a mim me rejeita, disse já. Olha, está estreitando o negócio aqui. Isso aqui é para sacudir mesmo, para a gente ficar bem ligado. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está vendo? Não tem negócio nenhum com o céu. Tudo isso aqui não tem negócio nenhum com o céu, nem com o filho, nem com o pai. Não tem nem com o anjo. E o anjo, pastor, o anjo pode ainda quebrar um galho. Não tem nem anjo, irmão, não tem céu. Tem céu fechado para você. Tem céu fechado para mim. Se eu incorrer nesses erros que são grosseiros, que são gravíssimos diante de Deus. Não quero receber o irmão, não está recebendo Jesus. Não para ouvir, irmão, não está ouvindo Jesus. Isso aqui é muito sério. Quem pode dar um glória a Jesus? Deixa eu acelerar, porque hoje tem ceia. Eu quero entregar no tempo certo, para a gente não correr. Agora o terceiro ponto aqui, terceira verdade fundamental, que deve ser sempre lembrada por nós. Mateus capítulo 6 e verso 14. Creio que você está guardando essas palavras aí, amém? Mateus 6 e 14 diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo aqui? Está vendo isso aqui, irmão? Eu devo guardar o princípio aqui do perdão, sim ou não? Será que eu devo perdoar? Devo. Porque se eu não perdoar, Jesus disse que se não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. É simples. Está vendo como não tem rodeio nenhum, irmão? É simples assim, a gente que não se atém e não para observar de todo o coração. A gente não para observar todo o coração. Então, pastor, quer nem saber, eu vivo a minha vida e não tem negociação, é chumbo grosso de lá para cá, eu acho que não tem trégua essa luta, e vamos para a luta, não tem negociação, não dá para conviver, não dá. Olha, viu? Perdoa, irmão. Perdoa. Um dia Pedro disse para Jesus, falando de perdão, lá em Mateus capítulo 18, Pedro disse, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Aí Pedro fez a pergunta e ele mesmo respondeu, foi afoito, né? O jeitão de Pedro disse, até 7 vezes, Senhor. Jesus disse, não, até 7 não, mas 70 vezes 7. Está vendo? Perdoar, sempre perdoar para ser perdoado. Amém? Diga comigo assim, perdoar para ser perdoado. Diga, perdoar para ser perdoado. Olha aqui, ó.
é na horizontal, depois na vertical, amém? Se eu não perdoar aqui, eu não recebo aqui, ó. Aleluias! Isso é Jesus que está falando, meu irmão, não é o pastor Marco, não. Isso não é engenhosidade, coisa da cabeça do pastor, não. O pastor está vindo com essas coisas aí, não. Isso é a palavra de Jesus, ensinamento de Jesus para a vida, ensinamento que gera vida, ensinamento prática dos ensinamentos que geram vidas para você. Pastor, sem isso tudo aí que o senhor falou, se eu ficar burlando esses princípios aí, de blando e tal, fazendo do meu jeito, como é que vai ficar? No fim vai resultar em desgraça. Vou te falar. Vai rejeitar num desprezo eterno, porque a pessoa não quer entrar pelo caminho, e o caminho é Jesus. O caminho é seguir os seus ensinamentos. Não tem negociação, não tem coisa, não tem outro jeito de nós entrarmos na eternidade, no céu de luz, que a gente se batalha tanto para chegar lá. Não tem outro jeito. O único jeito é se submeter ao senhorio de Cristo, obedecê-lo de todo o coração, segui-lo com fé, aleluia, se desprendendo de tudo aqui, porque muitas coisas nos prendem aqui, nós temos que, eu falei para os irmãos do batismo, nós temos que nos desprender, vamos sendo gerados em Deus, vamos sendo transformados dia após dia. Eu falei que na vida de cada um é diferente do outro, a gente não pode ter um parâmetro, né? Porque na vida do irmão, o irmão se libertou tão ligeiro, o irmãozinho lá está lá atrás ainda, não se libertou. Deixa ele está no caminho, Deus vai fazer uma grande obra. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo disse aos irmãos de Filipos: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, Deus está fazendo uma obra na sua vida, meu querido. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, o perdão. Nós precisamos do perdão de Deus. Sem perdão ninguém entra lá, irmão. Nós somos pecadores e o pecador ele precisa do perdão, da reconciliação, da regeneração, ser vivificado, nascer de Deus, nascer da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos. Essas são as verdades inegociáveis do Evangelho que nós temos que observar. A quarta verdade fundamental que nós devemos sempre lembrar está lá em João capítulo 14, verso 6, que os irmãos conhecem de cor e salteado. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse assim, ó, disse-lhe Jesus, quem está falando? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém mais é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos sempre lembrar dessa verdade no nosso coração. Não tem como entrar pela tangente, não tem como manobrar, não tem como fazer manobras no reino. Pastor, eu sou bonzinho, não faço nada assim para desmerecer. Será que Deus não vai quebrar meu galho? Deus não é macaco gordo para quebrar galho de ninguém, amém? E ninguém também é macaco gordo. Deus não quebra galho de ninguém. Deus faz a obra poderosa e vai nos libertando. E no céu, como diz aquele hino da harpa cristã, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Nós estamos no processo aqui. E Ele vai transformando-nos. E quando chegarmos à estatura de varão perfeito, porque é o ápice é a estatura de varão perfeito, como Cristo é, nós temos que ser. E aí então daremos entrada na eternidade para vivermos para sempre com Ele. Amém? Jesus é o caminho, não existe outro. Tenha isso na sua mente, essa verdade que é fundamental. E tenha ela sempre, lembre-se sempre, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por Ele, não tem como negociar, é por Ele que temos que passar. Agora o quinto ponto aqui está aqui em Marcos capítulo 3, verso 34. Marcos capítulo 3, verso 34, que é outra verdade que devemos guardar para sempre em nossos corações e lembrar sempre, pôr em prática. Está aqui em Marcos 3 e 34, que diz assim: e olhando em redor para os que estavam assentados juntos dele, disse:
eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. 35, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como é que eu me torno filho? Quando eu faço a vontade. Se eu não faço a vontade, eu não me torno filho. Quando eu ando nos meus próprios caminhos, nas minhas próprias astrologias, do meu jeito, pastor, eu me converto, mas não é assim não. Vai devagar comigo. Vai devagar, eu estou me libertando aos poucos. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, faça a vontade de Deus. Você não foi chamado para viver mais a sua própria vontade. Você foi chamado para viver a vontade. Quer ser irmão de Jesus? Faça a vontade de Deus, disse Jesus. Essa é uma verdade fundamental que nós temos que guardar. Não tem como escapar disso. Eu, para ser filho, para ser irmão de Jesus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Essa mensagem é uma mensagem simples. Eu ia pregar algo mais, mas eu disse, Senhor, o teu povo precisa primeiro aprender o simples, para depois ir para as coisas mais profundas. Amém? Tem pessoas que não sabem nem o beabá do evangelho, nem as coisas simples, as coisas iniciais. Como disse o escritor aos Hebreus, os fundamentos, os rudimentos da salvação de Cristo, e depois já quer pular lá para cima, lá no andar de cima. Primeiro nós temos que aprender as coisas fundamentais para nós estruturar a nossa casa. Essa casa tem que partir de baixo já estruturada. Se ela não começa com base sólida, na base sólida, firme, na rocha que é Jesus, e você vai construindo assim desordenadamente, de qualquer jeito, conforme você acha que é para ser. Se você vai desse jeito, irmão, vai chegar um momento, uma certa altura, que vai desmoronar. E Jesus disse que vai desmoronar essa casa quando os rios transbordarem, disse Jesus. Quando as águas impetuosas baterem, quando o vento soprar. O que é isso, pastor? São tribulações, os intempéries da vida. Quando soprarem, vão derrubar essa casa. Agora, se você começa do jeito certo, aprendendo as coisas simples, pondo em prática, você vai se estruturando em Deus e vai crescendo maravilhosamente e dando fruto para a glória de Deus. Acelerando agora aqui, vamos lá. A sexta verdade fundamental que devemos guardar. A quinta eu falei que devemos fazer a vontade de Deus. Temos que guardar isso. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não é do meu jeito, nunca foi do meu jeito, nunca foi da minha maneira. Não é do jeito do pastor também, não é do jeito de ninguém. É do jeito que Deus quer, é da forma que Deus quer, é Deus que coordena. É isso, é isso. Via de regra é isso. Agora, olha só. O sexto ponto aqui, a sexta verdade fundamental que devemos guardar. Está lá em João capítulo 1, verso 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Isso aqui é inegociável. Eu sou filho. Antes de filho, o que eu sou? Jesus disse para os discípulos, quando enviou eles a pregar, ele não falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a todos os filhos. Ele não falou isso aí. Ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura. E como é que eu me torno filho de Deus? Ao receber Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, está vendo? Não eram criaturas, feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Aí isso aqui cabe para os irmãos que desceram as águas do batismo. Olha só, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse nascimento espiritual foi vontade de Deus para a sua vida. Foi o nascimento de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso eu tenho que carregar comigo, essa verdade. E não me esquecer nunca, nunca. Guardar para sempre no meu coração. Que eu me torno filho quando recebo. Eu me torno filho quando recebo. Eu me torno filho quando eu ando com Ele, quando eu ando abraçadinho com Ele, quando eu tenho relacionamento com Ele, quando eu tenho vida com Deus, quando eu tenho compromisso com Ele, quando eu tenho vida com Deus, eu sou filho de fato. Caso contrário, eu apenas existo
sou uma criatura perambulando por aí, que se não entrar pelo caminho, pela porta da arca, vou sofrer o juízo de Deus, e aí será terrível. O sétimo ponto aqui para nós, a sétima verdade inconfundível, verdade poderosa que devemos guardar no nosso coração para sempre. Olha só, está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 23, que diz assim, ó, qualquer que nega o filho, está vendo? Qualquer que nega o filho também não tem o pai, e aquele que confessa o filho tem também o pai, está vendo? Isso aqui eu tenho que guardar, não tem negociação a Deus, 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 Deus Pai, Deus Pai, Deus, 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 Deus. Se não passar por Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que ele se humilhou. Paulo vai falar aos irmãos de Filipos, aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele vai dizer que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se obediente, disse ele, até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Não existe salvação sem Jesus. Eu vou a Deus, não vai a Deus coisa nenhuma se não passar por Jesus. Não tem negócio com Deus se não passar pelo caminho que é Jesus. Você pode dar um glória melhor, Diga assim, eu creio que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Aqui no pátio da congregação, aqui da igreja, aqui no pátio da igreja, eu moro aqui ao lado. Um grupo de pessoas indo de casa em casa e tal, e eu estava aqui na frente fazendo um serviço aqui. De repente, eu pensei, meu Deus, não é possível que eles vão parar, eu conheço esse grupo. Não é possível que eles vão ter essa ousadia de parar aqui, sabendo que é uma igreja, para tentar me persuadir com alguma coisa, tentar me... Né, e eu não quero acreditar nisso. E eu descosta quando eu viro, irmão. Para minha surpresa, estava uma senhora e um menininho com a pasta na mão, engravatadinho, assim, bonitinho, o menino. Eu disse, que coisa linda esse menino, que bênção de Deus. Eu disse, nós podemos conversar um pouquinho? Eu disse, olha, eu estou aqui no serviço aqui, eu queria terminar, antes que o sol fique mais quente. Mas o que seria? Qual é a proposta? Eu disse, porque eu já tenho uma. Aí ela ficou me viajando assim, disse, como assim, não entendi a sua fala. Eu disse, é a proposta do Evangelho, eu tenho Jesus aqui, a igreja, eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus como meu Salvador, creio nele. E aí, aquela história, vamos a Jeová, eu disse, olha, só para começo de conversa aqui, eu disse, 1ª Epístola de João, capítulo 2, verso 23, eu disse, se nós não temos o Filho, nós não temos nem o Pai. Então vamos parar essa conversa por aqui, porque você está querendo tirar o Filho da jogada, e não tem como chegar ao Pai senão pelo Filho. Amém? Vamos conversar outro dia, que eu preciso terminar o serviço aí. Eu vejo que o senhor é muito estudioso da Bíblia. Eu disse, pois então, a gente lê um pouco a palavra de Deus, para não ser levado por qualquer vento de doutrina e comer qualquer coisa, né? Há muita morte na panela, eu disse para ela. Então a gente, na escola de profeta, há muita morte na panela, a gente não costuma ser muito criterioso, assim, observar muito bem as coisas. O senhor é pastor aqui? Sou pastor aqui da igreja também. Então nós podemos vir no outro dia? Pode vir o dia que vocês quiserem. Nós vamos conversar. Agora, aí, Deus abençoe, ela disse tchau. Eu disse, mas só pensa naquilo que eu falei para você. Ela estava saindo. Se não tem o filho, também não tem o pai, beleza? Dá uma olhada lá. Beleza? Outra hora a gente vem para conversar. Está vendo, irmão? A confusão que está aí. Falei isso aqui para pontuar essa situação. Está vendo só a situação que está esse mundo aí, irmão? As pessoas estão bagunçadas aqui, ó. Está uma bagunça, se instaurou uma bagunça na mente. É a Maria, o João, é o Paulo, é o fulano, é o ciclano, E Jesus, onde é que fica? Onde é que fica Jesus aí, irmão? Se não tem o filho,
Diga assim: eu tenho filho e eu tenho pai. Diga assim: eu tenho filho, eu tenho pai. Levanta a mão e glorifica a Deus nessa noite. Maravilhas. Essa é a sétima verdade que você deve guardar, que é fundamental, de total importância. Dentre muitas, eu destaquei algumas aqui, 7 apenas, mas dentre muitas, destaquei essa, tem muitas coisas. Seja um observador, seja um cara temente a Deus, uma pessoa, uma mulher, viu mulher, você irmã, temente, uma mulher sábia que a Bíblia fala, que edifica a sua casa, seja mansa, humilde, submissa. Você irmão, olha só, cuida aí, viu? Cuida com esse espírito de pavão que muitas vezes toma conta da tua vida, que você já se arma. Cuida muito bem, cuida. Menos, amém? Menos. Deixa o Espírito Santo te conduzir, que é melhor. Deixa Deus te conduzir, que é melhor. Vamos lá. Deixa Deus te conduzir, que é melhor. Deus vai te dar graça e você vai vencer todas. Se coloque de pé. Pastor, não tem mais verdades? Não, tem muitas. Eu destaquei 7 aqui por questão de tempo também, porque poderia trazer aqui, irmã Duda, muitas verdades. E você sabe disso. Sabe, dá um amém. Lê a Bíblia, né? Quem lê a Bíblia sabe, né, irmão? Esposo abençoado. Lê a Bíblia sabe. O cristão que lê a Bíblia sabe as verdades que tem que guardar, as coisas que tem que praticar. Tem que praticar, não tem negócio. Não sede somente ouvintes, disse Tiago, mas praticantes. Coloque a mão no coração. Fecha os teus olhos. Dá uma olhada no céu pelo lado de dentro. Fecha os teus olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente não vê as coisas. E quando a gente não vê, o coração não. Então fecha os olhos. Você está seguro aqui, você está na casa de Deus. Coloque a mão no coração, diga: Deus, todos essas verdades fundamentais, diga: Deus, todos juntos, Deus, todas essas verdades fundamentais, eu vou sempre guardar. Fecha os teus olhos, isso. Doramanduri fai do flome saubre camanduri manahauve saubre camandura sei. Oh, meu Deus. Aquela canção, levarei eu também minha cruz.